Tem um filme que saiu esse ano e é um filme muito interessante, e depois que esse filme saiu, choveu nos meus messengers, pessoas que eu encontrei nos meus messengers, messenger é coisa antiga, choveu no meu zap, pessoas que eu encontrei em vários locais, as pessoas me perguntando a minha opinião sobre esse filme, com vários questionamentos e falando: grava sobre esse filme, grava sobre esse filme. Ok, estou aqui para falar sobre esse filme, já aviso de cara, hoje o Teoria da Inspiração está polêmico. Esse é o Teoria da Inspiração, um canal que você já conhece, e eu já começo convidando você para curtir esse canal, se inscrever, compartilhar esse vídeo. Aliás, compartilha esse vídeo. A gente está falando aqui hoje sobre um assunto muito importante. Quanto mais pessoas assistirem, quantas pessoas mais, quanto mais esse vídeo chegar, quanto mais longe esse vídeo chegar, melhor vai ser. De que filme, afinal de contas, eu vou falar hoje no Teoria da Inspiração? Sobre uma animação da Pixar que saiu agora em 2021, como eu já falei, e o nome do filme é Luca. Não vamos a lugar nenhum na superfície, ouviu? Tudo aqui em cima é incrível. Andar, o ar, as nuvens, o céu, o sol. Uou, não olha direto, doido. Tô zoando, quero ver você olhar direto. O filme Luca é um filme que conta a história, e fazendo aqui uma breve sinopse, conta a história de um personagem chamado Luca, que é um ser marinho. A gente descobre isso logo no trailer, então isso aqui não tem spoiler, mas lembre-se, o que eu vou comentar daqui pra frente, o que eu vou comentar do filme, as minhas observações aqui, provavelmente vão ter spoilers, não da trama em si, mas da mensagem do filme. Se você quer ver a minha opinião sobre o filme, continua. E se você não importa com spoiler, vamos lá, continua. Então o filme Luca conta a história desse personagem chamado Luca, que é um ser marinho, de um grupo de seres marinhos que vivem no mar. É mesmo? E que tem a habilidade de, quando vêm para a Terra, eles se transformam em seres humanos e passam sem ser notados pelos seres humanos. Como todos os filmes da Pixar, direcionado para o público infantil, mas sempre com uma mensagem aqui para o público adulto. E aí é que está a minha observação sobre o filme Luca. Em particular, esse é um filme que me chamou a atenção. Para mim, o filme Luca é um filme problemático. E o primeiro problema que eu vejo no filme está na questão: um filme é pensado, o roteiro é pensado, a trajetória dos personagens são pensadas, a mensagem que se quer passar é pensada, e isso é pensado por um roteirista. O roteirista, ele constrói aquela história, ou de um livro, ou de uma ideia original dele, e a partir daí esse roteiro é que vai seguindo por etapas até chegar no formato final, que é o formato do filme. E para mim, um grande problema de Luca tá no roteiro, que para mim carrega de maneira muito intencional um subtexto, o que a gente poderia falar de uma mensagem subliminar, uma mensagem que está ali adjacente, que está ali oculta, mas que é muito, quando você assiste o filme, ela vai em determinados momentos aparecendo, e isso me causa uma certa preocupação, porque os filmes da Pixar têm essa característica de falar para adultos e falar para crianças, mas esse filme, no subtexto que está ali subliminar, eu não vejo que é um texto direcionado para adultos, né? É um texto, para mim, direcionado a crianças. E aí, eu já quero começar aqui então, como eu falei que o vídeo é polêmico, falando a minha opinião. Polêmica opinião aí do Teoria da Inspiração, do Alexandre aqui do Teoria da Inspiração, e a minha opinião sobre o filme Luca. Não é um filme para crianças, não é um filme inocente, não é um filme apropriado para os nossos filhos. Não é um filme que, ao meu ver, traz uma mensagem legal. Mas a forma como a narrativa é construída linka de maneira muito forte com ideologias, e se você, por exemplo, é uma pessoa que vê isso e de repente vai criticar o filme, as pessoas que construíram o filme podem falar assim: não, mas isso, não é isso que o filme está falando. Isso me lembra muito uma característica tanto da música, quanto das histórias, quanto das letras das músicas, né? Quanto das histórias contadas, especialmente em períodos
períodos de censura muito intensa que muitos artistas utilizavam a forma da expressão, usavam linguagem simbólica para dizer uma coisa, mas quem via, quem assistia entendia que aquilo estava falando de outra coisa. A forma dessas construções, dessas mensagens, elas carregam uma informação para uma criança que está assistindo. E isso para mim é bastante... Tem um subtexto ali que a gente precisa tomar cuidado. Mas tem algo ainda pior para mim. O pior do filme é quando logo no começo o Luca se encontra com o Alberto e o Luca tá querendo obedecer os pais, ainda tá receoso daquele mundo novo que ele tá tendo contato. De repente, o que acontece é que o Luca tá com medo, né? Tá com aqueles receios naturais. E aí o Alberto me solta uma frase. E ele fala assim: toda vez que você tiver medo, grita: silêncio, Bruno! E aí o Luca pergunta: o que é silêncio, Bruno, né? Silêncio eu tô aqui no italiano, né? E o que é silêncio, Bruno? Ele diz o seguinte: olha, silêncio, Bruno, é quando você tem alguma voz dentro da sua cabeça te falando para não fazer alguma coisa, te falando para tomar cuidado. Você grita silêncio, Bruno, e vai lá e faz. Gente, isso é muito perigoso, porque quando um filme carrega essa mensagem de dizer pra gente o seguinte: fazer calar a voz que está dentro de você. Isso dá margem para dizer o seguinte: olha, quando você ouve a voz da sua consciência, do Espírito Santo, quando você ouvir uma voz dentro de você te dizendo não faça isso, grite, silêncio para essa voz. Crianças são ensináveis, e esse ensinamento, eu acho esse ensinamento do filme, que eles batem muito nessa questão, para mim é um ensinamento muito perigoso, porque, por exemplo, se eu calo a minha voz de senso moral, de senso ético, de noção de certo e errado, a voz da minha consciência que estabelece limites de lugares, de atitudes, de situações que eu não devo fazer, e a própria voz do Espírito Santo que guia o meu coração para não fazer coisas erradas, se eu silencio essa voz, eu me entrego totalmente às paixões do meu coração, à minha carnalidade, ao meu eu totalmente entregue a si mesmo, e isso é uma das piores escolhas que um ser humano pode fazer. Mas ensinar uma criança nesse caminho, ensinar a criança a dizer que essa voz que orienta e mandar ela se calar, é muito perigoso. Então, o filme Luca é um filme que é perigoso e não é um filme recomendável. A gente precisa estar adulto, a gente precisa ter filtros, a gente precisa ter noção para a gente poder entender o que aquele filme está falando. E se você porventura assistiu com seu filho, se caso o seu filho tenha assistido, é bom você sentar e conversar com ele, explicar especialmente sobre o silêncio, Bruno, que isso não é um ensinamento correto. Então, se você já assistiu esse filme com seu filho, passou, volta, conversa, ensina ele, porque a gente não pode silenciar a voz da consciência, e nós, aqueles que cremos em Deus triuno, não podemos dizer nunca e silenciar nunca a voz do Espírito Santo em nosso coração. Mas essas são as observações que eu fiz sobre o que eu vejo no filme Luca. Tem muita coisa ali daquele filme que a gente pode observar, mas para mim isso é o que me chamou mais a atenção. Se você viu alguma coisa além, alguma coisa a mais, comenta aí. Eu volto a falar para você, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você, assim que sair vídeo novo, você receber notificação. Se inscreve para você saber que tem vídeo novo do Teoria da Inspiração chegando, que chegou, que lançou, e você já assistir. Comenta se você viu mais coisas. Deixa o seu like aí pra gente aí, que isso é importante para nós também. Esse é o vídeo de hoje. Muito feliz de gravar sobre esse vídeo. Polêmica! Mas a gente precisa falar sobre os assuntos importantes para nós. E esse foi o meu vídeo sobre o filme Luca. E muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. E como diria o meu amigo Tony Stark, e eu falo isso de todo o coração, eu amo o Teoria da Inspiração, eu amo estar aqui com vocês, e eu amo vocês 3000.